Hoje eu estou aqui com o meu tio, que também é pastor, para a gente conversar sobre o dinheiro, a visão do dinheiro perante a Bíblia. E olha, se você está assistindo esse vídeo, você é muito sortuda por ter escolhido, porque é uma aula. Nós conversamos muito sobre isso e sempre finalizamos com exatamente. É isso aí. Faz sentido, Faz sentido. Tá tudo vinculado. Então sejam bem-vindas ao Café com os Anjos da Conexão, sem café porque está à noite, com o pastor. E eu com a Marcela. Então, vamos lá. Fábio, meu tio. Como que é essa visão do dinheiro, da abundância, da prosperidade perante a Bíblia, né? Porque muitas pessoas acreditam que o dinheiro é besteira, que não tem a necessidade de ter dinheiro, que o dinheiro não é espiritual. Como que é? É assim, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, bom dia, sei lá. Vamos lá, perante a Bíblia. A Bíblia ela tem bastante pessoas bíblicas que se tornaram pessoas ricas. Um dos primeiros que a gente consegue falar é Adão. Adão foi uma pessoa muito próspera, que foi aquele ser humano que deu o nome aos animais. Você imagina, se você tem o direito de dar os nomes aos animais, é sinal que você tem grande prosperidade. Sim. Aí logo em seguida a gente tem Abraão. Abraão foi considerado um dos homens mais ricos da história bíblica. E aí a gente tem o famoso Davi, Salomão. Então, assim, a gente tem bastante histórias de pessoas ricas. E uma também que ninguém, às vezes, entende é o próprio Jesus. Jesus, ele era uma pessoa, assim, de uma considerável posse, porque como ele tinha um grupo de pessoas, ali a Bíblia fala de 12 mais próximos, mas eram 70, e desses 70 eles tinham até, como vou dizer, hoje na atualidade, um contador, que era Judas. Ele tinha dinheiro até para roubar Judas, porque ele era uma pessoa que, quem não tem posse não precisa de contador, faz a sua contabilidade sozinho, né? Sim. Então, assim, a Bíblia fala muito sobre o dinheiro, e que as pessoas elas entendem o dinheiro como algo ruim, e não é. O que o dinheiro significa? O grande problema do dinheiro é o amor a ele, o excessivo. A pessoa vive para trabalhar, isso é péssimo. Sim. A pessoa vive para ficar rica, é péssimo. Sim. A prosperidade, ela nem sempre está considerada com dinheiro, e sim com pensamento, com aquilo que você faz, aquilo que você recebe. A prosperidade bíblica, ela é muito mais sobre você do que sobre realmente valores. Sim. O valor, vamos lá, o que é mais importante? Eu te dou R$1 milhão para você gastar em 24 horas. Você vai falar, maravilha, ótimo, eu amo R$1 milhão. Por que eu não vou? 24 assim, horas? Rapidinho. Rapidinho. Eu gastaria rapidamente. Mas aí alguém olha para você e fala, nessas 24 horas, quando acabar, acabou a sua vida. Você fala, mas eu não quero R$1 milhão, tá maluco? Não, para que eu quero R$1 milhão para trocar minha vida? Mas é muito dinheiro. Mas você sabe que a vida é muito mais importante do que o dinheiro. Exatamente. E essa é a linha bíblica para o dinheiro. Então as pessoas confundem um pouco com a questão do dinheiro. Existe uma passagem bíblica até interessante. Eu recomendo muito uma série que passa nos streamings, se chama The Chosen. E tem um momento que uma certa discípula de Jesus, ela coloca um óleo sobre os pés de Jesus e limpa com seus cabelos. É bem conhecido. E esse óleo é equivalente a 1 ano de salário. E ela entrega. E as pessoas ficam, mas isso que não vendeu? Não deu? Fala assim, e Jesus é bem claro, algo que eu acho muito interessante, é que ela deu valor para a pessoa certa. Sim. Então, assim, às vezes, a prosperidade, ela é uma consequência. Ela é uma consequência. E assim, a gente tem que entender que a prosperidade não é só dinheiro, é pensamento, tudo, é né? Estudo, é tudo que você adquire que vai te trazer algo para o seu caminho. E principalmente também o amor próprio, a autoestima, porque eu penso muito assim, se nós somos filhas do Criador, da consciência, de como você desejar, e tudo isso é tão abundante, por que eu não
vou ser abundante? Por que que eu não vou fazer todo o movimento para viver a minha vida próspera? Exato. Que inclui tudo, que não é apenas o dinheiro. Porque quando você fica apenas com o foco naquilo, né? Aquela obsessão que se torna até carência e a escassez, né? Porque a carência, o medo, a culpa, tudo isso é voltado para a escassez. Quando você coloca aquele foco e tudo é envolto do dinheiro, na verdade, não é o dinheiro que está te servindo. É você que vive para servir o dinheiro. O dinheiro se torna o seu senhor. E não é você que é a senhora, o senhor do dinheiro. Não é você que comanda. É o dinheiro que comanda a sua vida. E tem muito um ditado muito popular, né? Assim, ai, o rico vive só para o dinheiro. Será que é o rico que vive mesmo para o dinheiro ou é o pobre que o tempo todo está pensando no dinheiro, e o tempo todo como que eu vou pagar, como que eu vou fazer, e sempre esse pensamento voltado para a falta, e não para uma forma abundante de como eu vou aumentar isso, né? Como que eu vou prosperar financeiramente isso, né? Tem uma coisa que a sua tia Silene fala muito para mim, e eu acho bem interessante. Você pode fazer uma pergunta para você mesmo. Quando você quer saber se o dinheiro manda em você, ou se você manda no seu dinheiro, faça uma pergunta simples. Qualquer coisa que você vai comprar de alto valor, você compra aquilo que você quer ou que o seu dinheiro pode? Exatamente. Se é o que o seu dinheiro pode, é sinal que quem manda é o seu dinheiro. Se é o que você quer, quem manda é você. Então você tem que ter uma prosperidade a respeito de como você lidar. Não quero que você ganhe milhões, fique milionário. Eu quero que você tenha liberdade financeira. Isso é maravilhoso. Nossa, paz, né? Estar em paz com o dinheiro. Exato. Estar em paz. Exato. E a Bíblia, ela é muito clara nesse aspecto. Porque você olha assim, teve muitas pessoas que foram milionárias, mas teve muitas pessoas que não foram. Porque Deus, ele é tão inteligente, alguns chamam de universo, de energia, não importa. Mas ele é tão inteligente que ele não vai te dar algo que vai te levar para algo pior. Você imagina, a gente vê muitas pessoas que têm um carro e aquilo não é bom para ela, ela vai e comete um crime, ou muitas vezes ela mesma se mata. Então, Deus ele é tão inteligente nesse ponto que algumas pessoas da Bíblia não tiveram dinheiro, porque não sabe lidar com ele. É simples assim. E a gente porque se você olhar hoje, existem pessoas que cometem loucuras por conta de finanças, assim, não está podendo e está gastando, porque daí entra naquele falso merecimento. Eu trabalho tanto, eu mereço. Quando vê, tá saturado de dívida, afobado, não aguentando mais, parece que não existe saída. E também, né, Fabinho, nós viemos para cá completamente, 100% abundantes, ricos, mas com as nossas experiências nós fomos adquirindo as crenças, nós fomos vivendo experiências e isso vai impactando na relação com o dinheiro. Exato, e uma coisa que você sempre me falou e eu gosto muito de citar até nos cultos, é essa experiência que a gente tem péssima de achar que o dinheiro é sujo, que a gente sempre ouviu vários a gente vê vários ditos populares, né? Fala, não, você quer ser o quê? Você quer ter o amor ou o dinheiro? Você tem que decidir. Você não cara, tem que decidir. Eu posso ter os dois, qual o problema? Se Deus criou certas coisas, ele vai te dar, é que nem, vamos lá, a gente que tem alguns hábitos ruins, alimentação é uma delas. Aí você chega em casa, você olha aquele belo chocolate e fala assim, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, por que eu não vou comê-lo? Foi porque talvez não te faça bem? Foi essa semana na nutricionista, ela falou, não te faz bem. E tá tudo bem, eu não preciso dele para viver. O tempo todo. Exatamente. Então, assim, são as escolhas. Tanto para a prosperidade, quanto para a sua saúde, para qualquer área da sua vida. E a Bíblia fala sobre isso. Boas escolhas. Às vezes as pessoas acham que a gente, principalmente cristão, a gente escuta muito sobre o pecado. Mas eu gosto muito da experiência que, assim, o pecado nos faz refém. Eu fiz uma experiência há muitos anos de ficar sem falar palavrão um dia. É horrível. Porque você é um hábito que está ali dentro. Você tem Não, eu nunca te vi falando nunca viu. Isso é muito tempo. Faz muito tempo. Mas quando você bate o dedo na quina do sofá, você vai querer falar alguma coisinha, mas você evita.
É claro, mas assim, você se sente refém daquilo, como bebidas, drogas, qualquer coisa. Aquilo te causa dependência. E o dinheiro é a mesma forma. A prosperidade não é sobre isso, é sobre você. Olhe para dentro de você e pense, cara, o que me faz feliz? O que me faz próspero? Né? Exato. O caminho é simples. E assim, as pessoas hoje elas entendem tudo muito errado. A gente tem muito coach. Nossa! Que eu tenho nojo por sinal. Meu Deus, todo mundo é coach, aí você faz isso. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça falando que ela fez uma consultoria com o coach e o coach falou que ela só teria sucesso se ela mudasse a aparência. Ah, que absurdo. E nos dias de hoje, que tudo é Ctrl-C, Ctrl-V, você vai olhar lá alguma famosa e vai falar, eu preciso ficar igual aquela famosa. Tá e a sua essência? E quem que você é? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não falo calmo. Eu sou uma pessoa que eu gesticulo muito. Sim. Então, imagina se eu me coloco aqui em um personagem. Isso vocês podem até comprar, mas isso abafa a minha prosperidade e é insustentável a longo prazo. E fala muito sobre você e não sobre o que as pessoas veem em você. Se você foi feito em uma forma única, você é único. E com os defeitos, com as coisas boas, porque você não é feito só de coisas ruins, você é feito de coisas boas. E isso te faz único, independente do que você tenha. E hoje, infelizmente, a sociedade está te vendendo algo que você tem que ser igual a todo mundo. E perfeito. E perfeito, exatamente. Nossa, Deus, olha, e se você fizer falar alguma coisa que não tem concordância, nossa, você é louco, você falou errado. Nossa, não pode. Na atualidade que existe o chat GPT, impossível. Burra, incompetente. E a gente até estava conversando antes, acho muito interessante, que não tem problema você errar ou você não saber de algo. É normal, você não precisa ficar sabendo de tudo. Pelo contrário, você eu acho que é mais humano você olhar e falar assim, eu não sei. Mas não me custa nada pesquisar. Exatamente. E descobrir. Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza de você estar próspero de verdade. E buscar ressaltar a sua expertise. Por exemplo, para mim, é muito fácil falar. Para mim, é muito fácil se comunicar. Não tem por que eu abafar isso em mim. Então, o que eu faço? Eu abuso disso, que é algo natural para mim. Você tem que descobrir o que é natural para você, a sua forma de ser natural. Porque assim você não fica querendo se comparar ou fazer igual ao outro. Porque se você também quer fazer igual ao outro, você não prospera. Exato. Ai, desse jeito está dando certo pro Fabinho. Vou fazer igual. Aí chega lá, eu faço igual, não dá certo, porque não é o meu jeito. Exato. E assim, tem um detalhe importante, tá? É que eu quero deixar bem claro sobre tudo isso que a gente está conversando. Às vezes as pessoas vão olhar assim para mim, para Marcela, e falar, ela tem uma crença, eu tenho outra. E a gente se convive, se dá super bem, entendeu? E o tempo todo. As pessoas acham que não, a gente tem que se bater, sair na pancada, e não é assim. Pelo contrário, isso é prosperidade. Ela compartilha comigo, eu compartilho com ela, e a gente vai crescendo junto. E ela tem as crenças dela e eu tenho as minhas, e nada muda entre eu e ela. Pelo contrário, a gente cresce junto. E muito, e assim, com o Fabinho, a gente conversa demais, demais. A gente vai de negócios para o universo, para a Bíblia, vou no culto. E assim vai, e no final a gente fala, é isso. Exatamente. É isso. E, Fabinho, teve uma vez que você me contou alguma coisa, né, sobre as igrejas terem ouro. Sim, é assim. As igrejas, elas são algo que de um longo período, de muito longo período. E por elas terem um certo período que ela foi uma religião, como é que se fala? A religião oficial, ela teve muita prosperidade. Muita prosperidade, porque sim, naturalmente, as pessoas levavam ofertas. E elas foram criando igrejas, sim, super bem elaboradas, com muita riqueza. E assim, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem algumas igrejas barrocas que elas têm uma inúmera infinidade de colunas feitas de ouro, de objetos feitos de ouro. E isso não é só as igrejas católicas, isso no judaísmo tem. Em religiões mais antigas é mais comum. E tá tudo bem.
A questão é, qual é o valor do dinheiro? Uhum. O que você... vamos lá. Quando você doa para uma igreja, às vezes a pessoa fala assim, estou doando para um pastor. Talvez você esteja, mas talvez não. Uhum. Porque a maioria é que assim, o que é ruim ele evidencia mais do que é bom. Sempre, sempre. E daí generaliza, né? Exato, é que nem a gente vê hoje várias polêmicas. Então, assim, você não está doando para o pastor, você está doando para uma instituição, que aquela liderança vai fazer bom uso ou mau uso, como uma empresa, como uma pessoa, como qualquer um. Então, assim, se você é um bom gestor, você terá uma boa gestão do seu dinheiro. E se você não é, você não vai ter. Isso serve para instituições, para qualquer outra coisa. Uhum. Então, assim, a gente tem muitas crenças que a gente precisa tirar do nosso coração. E a Bíblia fala algo que é muito interessante, que ela fala que você precisa renovar a sua mente. Direto e reto. Exato. E não sou eu que falei, é a Bíblia. Se você quiser, dá um chat GPT e você vai descobrir. E sim, não foi eu que falei, foi Paulo na Bíblia que falou. Renove a sua mente, modifique. E assim, por exemplo, a Marcela, ela tem sua vivência, ela tem toda a sua expertise, tem todo o seu trabalho, que eu admiro, por sinal, e que ela tem o seu valor. É que, infelizmente, no nosso país, ninguém dá valor ao capital intelectual, que é algo que eu acho maravilhoso. Então, assim, você tem que dar valor no que você tem. A Marcela, no que ela faz, no que eu faço. Então, assim, a prosperidade, ela está em todo o tempo, envolta em tudo que você vai falar. Tudo. E isso que você trouxe, né, do renove a sua mente, eu falo muito, porque se você estiver presente e você reparar, o pensamento que você tem logo ao acordar é o mesmo que você teve ontem, e é o mesmo que você teve anteontem. E aí você vai recriando sempre a mesma vida, porque na verdade, Fabinho, nós somos viciados nas nossas próprias emoções. Nossa, viciados em sentir raiva, em sentir rancor, em sentir tristeza, em se colocar em um papel de vítima. Nós somos viciados. Ai, não, eu não sou. Eu sei. A gente quer acreditar que não é, mas no fundo, na verdade, internamente, na alma, nós somos viciados. Nossa. Começa a contar uma história que você viveu lá em 97. Nossa, você já quase começa chora, a ficar lágrima, louco já, você já tá com ódio, você quer socar, você se exalta, e você vai alimentando isso dia após dia. Você não renova, e você acredita que está renovando, mas na verdade você não está renovando. Na primeira oportunidade que você tem, você volta para aquele mesmo caminho, porque você não sabe sustentar o novo na sua própria vida. Exato. E é interessante que, assim, sobre sempre renovar, a Bíblia, ela é muito clara em muitos aspectos. O que acontece? Quando ela vai falar sobre renovação, ela sempre fala da natureza. Ela vai falar sobre as plantas. Você imagina, você pega uma pequena semente. Você nunca vai imaginar que ela vai virar uma árvore gigantesca. Mas, para que ela se transforme numa árvore, ela sempre vai ser primeiro uma semente. Sim. E o que é pior, é o que eu brinco sempre com quem está aprendendo comigo. Para que você faça uma árvore forte e crescente, você precisa colocar o quê? Esterco. Cuidado do solo. Exato. Que é o que vai fazer ela crescer. Então, assim, tudo que você vive de bom e de ruim, ou ela serve de combustível, ou ela te serve de âncora. E tudo foi alimentado. Exatamente. De alguma forma. Exatamente. Como é que você vai tirar algo bom de esterco? Mas é algo que vai fazer a árvore crescer bonita. Porque aconteceu isso uma vez, beleza? Aconteceu de novo, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu preciso fazer de diferente? Exato. E uma coisa também que eu vejo que as pessoas caem muito. Libere a crença uma vez, olhe para isso uma vez e pronto, sua vida está solucionada. Gente, gente, se eu pudesse olhar para minhas crenças uma vez e elas estivessem selecionadas, imagina? Nossa, fácil. Solucionadas, né? Imagina. Eu só tenho um meio dessa coisa acontecer, chama milagre. Só que milagre, ele é escasso. Muito. Tá? Ele é muito escasso. Normalmente, o que a Bíblia fala sobre isso? Existem os milagres. Fato, acontece. Com todas, milagres atrás de milagres. Exatamente. Porém, ela fala sobre o seu esforço próprio. Tá? Então, assim, para que você... aquilo que é da sua capacidade, você tem que fazer. Agora,
o que é além da sua capacidade, Deus faz. E aí vem a fé, porque não é muito fácil a gente ter fé quando, ai, que lindo, olha, eu faço o jardim. 1 milhão na conta, tão ai, lindo, que beleza. tô tão feliz. É fácil ter fé assim. Agora, e a fé quando não há nada, quando há o zero? E aí? Isso é a fé de verdade. Exato. Você confiar. Presença, permissão e confiança. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Exatamente. A fé, ela eu acho que assim, é uma das capacidades humanas mais maravilhosas que Deus deixou pra gente. O que acontece? É você acreditar, como a Marcela falou, e é bíblico, ela citou a Bíblia, é você acreditar aquilo que não existe. Então você olha para algo e você fala assim, eu não estou de anel nessa mão, fala assim, aqui tem um anel. Fala, não, mas impossível, Fábio. Você não está de anel? Fala, não, pela fé eu tenho um anel. E você seguir. E a Bíblia fala que você vai acreditando nisso de um tal ponto que Deus que está no céu, ele te agracia, desde que seja bom para você. Que Deus não faz nada que não seja bom para você. É simples, ele até muitas vezes tira, porque não é bom. Por isso que Deus ele é comparado a um pai. E é interessante que hoje a gente tem internet e você imagina você com um filho jovem, pequenininho, de 5 anos. Você vai dar um celular para ele para que ele use totalmente livre? Só se você for maluco. Uhum. Então você vai restringir certos horários, porque a gente sabe que não é bom para o desenvolvimento dela. E você vai restringir. E Deus é este pai. Ele te restringe algumas coisas para que você cresça forte e prospere. Sim, e também um ponto, né, que eu fico assim, louca. Louca. A gente vai conversando, a gente fica assim, ó. Não aconteceu porque Deus não quis. Coitado de Deus. Terceiriza, isso. Coitado de vitimismo. É igual, gente, quem engravida. A partir do... Existem casos, milagres, estatísticas. Mas Maria só teve uma, tá? E nem foi Madalena, eu vou falando errado. Só teve uma Maria. E ela só a única virgem que engravidou, o resto é conversa. Vamos lá, existem falhas, existem milagres, existem, não é esse o ponto. Ai, não sei como eu engravidei. Se você está praticando o ato, se você não se previne de nenhuma forma, qual que é a consequência disso? É você. Aconteceu porque Deus quis? Não. Ou foi uma escolha que te gerou uma consequência? Exato. Ou se não, isso não aconteceu porque Deus não quis. Mas você não fez nenhum movimento? Eu quero fazer mais dinheiro, eu quero que o meu negócio cresça. Deus, me ajuda. A tarde inteira rolando o celular, comparando com a vida dos outros, não escolhendo nada de diferente. Não aconteceu. Deus não está do meu lado, viu? Exatamente. Deus não faz nada por mim. Deus não faz nada por mim. E você sem olhar suas crenças, sem fortalecer sua fé, sem renovar sua mentalidade, sem cuidar da sua energia, sem fazer absolutamente nada. Parado. Deus? Tem um versículo bíblico que está em Provérbios que eu acho maravilhoso sobre esse assunto. Ele fala assim, Salomão que fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não. É uma frase simples. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que trabalha dia e noite, mesmo sem um salário. Olha, que loucura. E não é sobre esforço, né? Não. Tipo assim, quando fala do trabalho, do fato, não é se esforçar aquele negócio que você luta contra a vida, porque a partir do momento que você tem que lutar, você já perdeu. Se você acredita que você tem que lutar, você já acha que você é um perdedor. É o se esforçar de fazer o seu movimento. É fazer o que precisa ser feito. Você me falou alguma coisa agora mesmo, né? Fazer o que tá no alcance, exato, né? Fazer algo assim. É o exemplo da formiga. Olhe para a formiga. Por que ela tem que estar trabalhando todos os dias, cortando lá as suas folhinhas, seus galinhos, fazendo buraco, para que ela sobreviva? Ela tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E que o mais interessante, cada um faz aquilo que é preciso. Quem é cortador, quem é soldado, e quem é rainha. Você escolhe onde você vai estar, o que você deve fazer. E não adianta, se você não tem a expertise muitas vezes de estar numa frente de uma câmera falando, não é um problema.
As pessoas, elas estão invertendo. É que nem hoje, eu acho engraçado que a juventude chama um xingamento. Você é CLT. Claro, não. Não faz isso comigo. Gente, e outra, Não é as coisas problema. precisam funcionar. Exato. Se não tiver CLT, vai parando. Se não tiver... Gente, tudo tem O mundo não vai viver de só CEOs, só né? de empreendedor. Exato. Ai, eu tenho que empreender. Às vezes você nem tem essa veia, você nem desperta isso de você e tá tudo bem. Exato. Não existe, eu acho que as pessoas hoje elas estão querendo traçar o único caminho, que é o da verdade absoluta. E não existe uma verdade absoluta. É o bichinho dos coaches, né? Você tem que ser o melhor. Olha, você tem que estar na ponta do iceberg, não na base. Às vezes você nem está preparado para estar na ponta do iceberg. Você nunca fez um curso, nunca estudou, nem nada, sabe falar direito, meu filho. E aí também você quer ser CEO, como? Vem o outro ponto, né? Às vezes você já tem tanto e aí você acaba abafando o tanto que você sabe porque você se compara com esse. Exato. E você nunca vai chegar porque você não tem a expertise, você não tem a capacidade, não tem o estudo que aquela pessoa fez, mas você quer estar lá na frente das câmeras igualzinho ele tá. E não funciona assim. Para que tudo que você precisa, muitas das vezes, entregar, você tem que pagar algo antes. Nossa, eu falei isso esses dias. Para você receber, você tem que entregar. E é bíblico. Se você quer receber abundância, você tem que entregar a sua escassez, o seu medo, a sua culpa. Só que às vezes a gente tem medo de entregar isso. Exato. Porque você já sabe lidar com o que você está vivendo hoje. Exato. E a Bíblia, ela fala uma passagem que ela fala sobre assim: dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Traduzindo, primeiro você entrega para depois você receber. E quando você recebe, você não recebe aquilo que você entregou. Você recebe boa medida, 10 vezes mais ou até 100 vezes mais. Como eu te disse, a Bíblia, ela fala muito sobre plantas. Porque você planta uma semente, mas quantas colheitas você vai ter naquela árvore? Nossa, é isso. Esse é exatamente o meu trabalho. Tipo, você realizou uma sessão, você entregou algo. Você entregou aquilo que estava ali em desequilíbrio. Você plantou uma semente. Existem sementes que são a curto, existem sementes que são a médio, existem sementes que são a longo prazo. E não é no nosso tempo do relógio. É no tempo divino. Exato. Às vezes o que é longo prazo pra gente, no tempo divino, é assim. Exato. Só que a gente é apressado, quer tudo pra ontem. E se você não tá pronto, você não sustenta aquilo que chega até você. Você não sabe lidar, você fica apavorado. Quantas vezes você pede por uma oportunidade, a oportunidade bate na sua porta, você fala, titubeou, ó. Você fica em dúvida, porque você não tem nem a certeza se você está pronto para isso. Exato. O exemplo disso aí, até falando sobre plantas, você planta um pé de tomate, em 6 meses você está colhendo tomate. Mas se você planta um pé de uva, vai demorar no mínimo 3 anos. Então, assim, os dois é bom? São. Tomate é gostoso, uva também. Cada um tem a sua função, os dois são frutas. Mas cada um tem o seu sabor. Exatamente. Umas vão dar rápido, um fruto bonito, vai dar muitas também, que é o tomate. E a uva, da mesma forma, vai dar bonito, só que ela tem seu tempo. Então, assim, existem pequenas coisas e grandes coisas. Coisas que você vai realizar hoje e talvez coisas que vai demorar 3 anos para você realizar. Porque você nem está pronto ainda. Exato. Porque se imagina, se uma uva ela dá em 6 meses, é sinal que ela tem algo de errado. Ou ela está sendo forçada. E aí você vai alterar o sabor, você vai alterar a cor, você vai alterar tudo. E muitas das vezes você não tem uma planta sadia. Você tem um mutante. Sim. e é muito legal também trazer essa percepção. O Fabinho acompanha a minha trajetória desde sempre. Eu não sei da minha vida sem o Fabinho. E ao contrário também. Eu não sei como que era, tipo, sem o Fabinho, meu tio. E aí, tio? E aí, que nem, você lembra, logo que eu fiz a transição da marmita somente para terapia, foi um ato de coragem. Chorou muito. Muito. E várias vezes eu precisei me manter firme para dar seguimento naquilo que eu sonhei muito. Exato. Porque esses dias eu achei anotado no meu bloco de notas, que eu tenho o hábito de anotar tudo, que em 2022 eu escrevi, meu sonho é viver de terapias. Mal sabia eu que no final de 2022 eu estaria dando esse passo. O Fabinho, ele me acompanhou. Lembra quando logo que eu lancei minha primeira mentoria?
mentoria. Lembro. Minha primeira mentoria eu cobrei R$300, lembra? Tive 4 maravilhosas participando. Ele acompanhou quando a primeira vez que eu falei, nossa, Fabinho, acho que eu tô criando uma ferramenta. Exato. Quantos anos atrás? Para quando? Ele que imprimiu a Vale, ele que é o responsável. Para quando? Agora. Exato. Agora que eu realmente estava pronta, que veio toda a informação divina, porque eu vou sustentar isso. Exato. Às vezes a gente anseia, mas naquele momento nós não estamos prontos. Mas desistir também não acelera nenhum processo. Sim. Você tem que ir trazendo clareza para a sua vida daquilo que você quer. E às vezes as coisas deixam de fazer sentido também. Você queria algo nos anos 2000 e agora você quer outra coisa. Exato. Você queria alguma coisa em janeiro e agora você quer uma outra coisa. Mas você tem que fazer um movimento. A vida é isso, né? A nossa alma, ela é pró-vida, ela pede movimento. Ela está aqui para crescer, para expandir, para melhorar, não para sobreviver, não para se conformar. E eu, por muitos anos, eu fui conformada. Eu assumo que até 10 anos atrás eu era bem conformada. Tudo é assim, é assim. Outro dia eu falei, para mim não tinha isso. Você pode fazer dinheiro, você pode melhorar de vida. Para mim era assim, você nasceu rico, você fica rico, você nasceu pobrezinho, você fica... Sina, né? Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu tinha muito contato com o meu patrão, mas olha como eu era muito jovem, óbvio, mas para mim, tipo, melhorar a minha vida não era uma possibilidade, não existia isso. Exato. E isso não é culpa da minha mãe, do meu pai, de ninguém. Era a minha visão mesmo, que era limitada. Essa limitadora da gente mesmo. E é engraçado que, assim, eu acho que eu nunca falei para Marcela, mas eu sempre admirei a Marcela quando ela foi fazer essa transição da marmita para os atendimentos, que ela já tinha começado, mas ela não tinha certeza se ia dar certo. Sim. Então, assim, ela sempre focou em o que ia levar ela até aquele caminho. E ela sempre foi muito intencional. O que vai me levar para esse caminho? O que eu quero. Porém, o que vai me levar para esse caminho? É seguir, eu preciso comprar um celular novo, eu preciso comprar um microfone. Legal. Ela sempre estava alinhada com aquilo que ela acreditava. E eu nunca perdi tempo. Exato. Eu não me admito. Eu não admito. Eu fico louca. Não mesmo. O Fabinho sabe. E esses dias eu cheguei aqui, tem uns 15 dias, ele falou, escutei uma frase e eu lembrei de você. Eu não perco a longo prazo, né? Exatamente. Que ele escutou essa frase e lembrou de mim. E assim, gente, eu não me admito. Não admito. Não existe perder no meu vocabulário. Não existe desistir no meu vocabulário. Porque eu tenho muita clareza do meu valor, do alto valor, eu tenho muita clareza do valor do meu trabalho e eu tenho muita clareza de tudo que eu vou conquistar. E isso traz um movimento, isso traz muita facilidade. Exato. Mas entenda que traz a facilidade para eu saber os meus próximos passos. Isso não significa que eu não tenha desafios no meio do caminho. Normal, como eu disse, ela quando foi fazer a transição chorou muito porque ela estava entregando um filho, que era a marmita. E assim, para viver um novo caminho. E o novo caminho, diz a palavra, é novo. É novo. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar certo ou não. Apesar da gente acreditar. A gente sempre falou, Marcela, vai, você tem expertise, vai dar muito certo. E tanto que deu. E assim, você vê que cada dia mais, cada desafio que passa é um crescimento diário. Você olha os vídeos da Marcela lá atrás, nossa, é totalmente diferente do que exatamente. Não, mas eu tenho assim, sou muito abençoada porque todos da minha família, o que eu preciso falar, que eu preciso saber uma opinião, que eu tô sempre caçando, não Sim, tô, Fabinho, eu tô sempre ali dando uma pescada, todos sempre me apoiam, eu sou muito, muito abençoada. Mas se esse não é o seu caso, você se apoia, porque não adianta todo mundo te aplaudir quando você não se aplaude. Então, se apoie, confie em você que vai dar tudo certo. Faça o seu movimento. E você vai desenvolvendo. Isso, e vai tirando camadas, né? Exato. Cada camada que você tira, você sobe um degrau. Exato. Um degrau da vida. É engraçado que, assim, a gente quer nascer numa família perfeita, Doriana, mas a sabedoria, ela vem de pessoas que estão à sua volta. Então, assim, se você não tem uma família que vai te colocar para frente, busque pessoas que vão te colocar. Você tem amigos, faça amigos.
entendeu? Que vão te colocar para frente. Não fique com pessoas que vão te colocar para baixo. Não quero dizer que você tenha que sair da sua família. Não é isso. Você tem que dar ouvidos para as pessoas que vão te colocar para cima. Claro que também não fique ouvindo apenas os enganadores, né? Que fica só apolindo seu ego. A pessoa tem que ser sincera com você. Quando você erra, ela fala, olha, você errou. Quando você acerta, ela vai falar para você, você acertou. Então, assim, seja até os seus amigos, pessoas ao seu redor que você vai ouvir, seja intencional. Nossa, sempre, tudo é intencional. E aí não adianta também você querer, eu faço todos os meus pensamentos, eu faço todas as minhas coisas. Chegou na frente dos amigos, da família, alguém começou a falar qualquer coisa, você, Exatamente. Vai contra tudo aquilo que você faz. Você não consegue sustentar aquilo que você deseja para sua vida. Às vezes, sabe qual que é o mais sábio? Entrar mudo e sair calado. Exato. Às vezes você não precisa querer implantar a sua verdade para ninguém, mas você fica colocando isso para dentro, isso aqui não me pertence, eu não tenho nada a ver com isso. Fica quieto. Às vezes dá vontade de falar, fica quieto. O silêncio é sábio às vezes. Tem um provérbio também que fala assim, que até o tolo calado na roda de sábios é sábio também. É verdade? É verdade. Até o burro quieto vira inteligente. Um jeito de gente às inteligente. Vezes o silêncio é o melhor. E uma coisa que eu aprendi também é, eu posso saber a resposta, mas eu não preciso dar a resposta na hora. Exato. Tem pessoas que você vai conviver que ela não quer ouvir a resposta. Ela quer que você entregue o caminho. É muito interessante que a gente sempre está junto e muitas das vezes eu me aconselhei com a Marcela, como ao contrário sempre acontece, porque tem pessoas que têm uma perspectiva diferente da sua e ela vai te trazer uma clareza. Então, assim, quando você tiver um problema, pense bem, com quem vou me aconselhar? Nossa, muito! Vou contar tudo para minha amiga. A sua amiga, ela vai te dar o ponto de vista que ela tem da vida dela. Uma pessoa que tem questões com o dinheiro, você vai se aconselhar financeiramente, ela vai te trazer as crenças dela. Ela tem problema no relacionamento, ela vai trazer as crenças dela. Sim. Seja sábio com quem que você abre a sua vida. Exato. A sua vida é sagrada. Exato. E aí é o que eu falo, é um conselho que muitas das vezes você vai perguntar um conselho de casamento para quem teve 3 relacionamentos, 15 separação. E acha que nenhum homem presta. Exatamente. Não vai dar certo. Não vai. Você entende que assim, a pessoa não te entrega confiança? Tem que ter coerência, né? Exato. E assim, eu tive uma transição há um tempo atrás, eu sempre tive muito medo de empreender. Muito medo. A Marcela foi uma das minhas conselheiras que me ajudou a começar a empreender. E tá tudo bem, graças aos conselhos que a Marcela me passou, e a gente conversou muito, eu me abri muito, chorei muito, e olha que eu não sou de chorar. e isso me ajuda, porque assim, são sabedorias, são vivências que ela teve, porque ela já estava empreendendo há muitos anos antes do que eu, apesar de eu ser mais velho, ela me passou uma experiência. E tá tudo bem. Não é, eu não vou deixar de me aconselhar com a Marcela. Ela é mais nova. Imagina, que absurdo. Ela não tem experiência. Não, ela tinha muito mais experiência de empreendedorismo do que eu. E eu me aconselhei dela, aí eu consegui fazer uma transição. E hoje, há 4 anos... Já fazem 4 anos? 4 anos, mano. Há 4 anos eu já tenho um empreendimento. Apesar de ainda ser CLT também, não tem problema. Não, e eu acho que, tá tudo bem. E eu acho tudo bem. Muito sábio. Exatamente. Sou CLT também, mas eu tenho também... O dinheiro, chegando. Exato. E não tem problema. Eu posso empreender, eu consigo conciliar o meu trabalho CLT com o meu empreendimento. E tá tudo bem. E assim, foi um conselho que a gente conversou muito, ela veio mais de uma vez à minha casa. Nossa, sempre. Nossa, e ficamos horas conversando, e eu só tomando puxão de orelha gostoso, porque, mas assim, foi o que me empurrou. Eu sou muito... Meu trabalho é energia, é anjos, mas eu sou muito prática, eu sou muito da ação. Eu não perco tempo. Se eu tenho que errar, eu já erro rápido para eu já
aprimorar rápido e pau na máquina. E tudo que eu vou fazer, eu me coloco 100% na excelência. Exato. Tudo que eu vou fazer, eu sei que eu vou entregar 100% e eu tenho a certeza do que eu toco vira ouro. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Não tem nada que você vai falar para mim que seja óbvio, né? Fazível, que eu vou falar, ai, deixa quieto, o mercado está saturado. Isso não existe para mim. Isso não existe para Marcela, isso não existe para as pessoas que estão ao meu redor, isso não existe para as minhas clientes. Você quer fazer? Vamos fazer porque dá certo. E é engraçado que assim, quando a Marcela começou, não conhecia, naturalmente, a gente vai pesquisar. Já era um mercado que falou assim, nossa, saturadíssimo. Marcela é maluca. Não que eu não pensei isso. Mas a gente conhecia tanto a Marcela que a gente sabia assim, meu, certeza que ela vai dar super certo. Porque ela tudo que ela sempre fez na marmita, quando ela trabalhava lá na contabilidade. Nossa, exato. Ela sempre fez com excelência. Ela sempre foi dedicada. Então, muito. Poderia ser a marmita continuado, poderia ser a mentoria continuada, qualquer coisa, a gente sempre soube que ia dar certo. Não porque era o produto, e sim porque era a Marcela. Não, e para vocês terem noção, o meu pensamento ele é tão lá na frente que quando eu fiz a empresa de velas, lembra que eu vim aqui? Lembro. Eu tinha vendido 2 velas, eu já estava procurando extensão do lugar para pôr vela para vender. Exatamente. Tipo assim, gente, eu penso lá na frente, tipo, vamos fazer, vamos acontecer. Todo mundo pode ser um sucesso, tanto que eu não acredito em concorrência. Para mim não existe concorrência. Alguma vez você já viu falando concorrência? Reclamando. Nossa, para mim, amor. Coitadinho, roubou minha cliente. Nunca. Pelo contrário, é engraçado que as pessoas se limitam. E assim, o óbvio é tão óbvio que a 25 de março sobrevive a vida inteira. É Santa Efigênia. Exatamente, o Brás, a lojinha uma do lado idênticos. Exato. Vendem o mesmo produto e todo mundo sobrevive. Exatamente. E é exatamente isso. Tem coisas que vão comunicar comigo, tem coisas que vão comunicar com a Marcela, coisas que vão comunicar com você. Vão ser pessoas diferentes. A gente somos muitas pessoas no planeta, no Brasil, e tem público para todo mundo. Para todo mundo. Por isso que a gente tem sertanejo, tem funk, tem rock, tem rap, tem jazz, tem tudo. E todo mundo sobrevive. Tem para todo mundo. Exato. Restaurante, olha aí, tem para todo mundo. Até eu estava com uma frase aqui que eu esqueci, mas como se fosse assim. Para mim, o meu ponto de vista é não prosperar financeiramente acaba sendo um egoísmo. Exato. Porque do jeito que se está, você também não contribui com muita coisa. Exato, e assim, é engraçado que assim, as pessoas não entendem a prosperidade, porque assim, a prosperidade ela é uma ferramenta. Sim. Como é que ela é uma ferramenta? Quando você transborda, você está fazendo algo que foi lhe comissionado para que você entregue. Eu assim, não sou fã de muitos celebridades, mas a gente escuta de muitas celebridades que ganharam muito dinheiro e a maioria, ela sempre tem algo filantrópico, porque ela sabe que ela precisa entregar. Sim. E você da mesma forma. Você não vai ter para montar uma ONG, não, mas você pode ajudar o teu vizinho. E assim, você vai transbordar para as pessoas, você vai transmitir o seu conhecimento. O ser abundante, ele contribui. O ser abundante, exato, ele não tem medo de passar. Eu não tenho medo de passar conhecimento. Claro que até um certo ponto, você quer, mas isso é negócios. Exato. Até um certo ponto, tô passando. Daqui para cá é outros 500. Mas um ser abundante, ele não tem medo de contribuir, ele não tem medo de entregar, porque ele é a fonte. Ele é a fonte, uma fonte divina, ela nunca seca. Não. E detalhe, né? Você tem, vamos lá, como é que você passa aí uma expertise de 10 anos em 1 hora? É impossível. Não é impossível. São 10 anos de vivência, são 10 anos de aprendizado, são 10 anos de tanta coisa. Você imagina você colocar a sua vida em um livro. Você acha que vai ser em 10 páginas? Em 10 páginas é o resumo do resumo do resumo. Então, assim, não adianta você achar que você não vai entregar. Você pode entregar um resumo, mas se você quer algo completo, é diferente. Vai levar tempo, vai levar caminho. Exatamente. Então, assim, não tenha medo realmente de entregar.
Pelo Não, eu não contrário. tenho medo, não. Uma coisa que eu gosto muito de ouvir é assim, quanto mais entrego, mais eu prospero. Sempre retorna, assim, de maneiras imensuráveis. Tanto que cada vez que eu recebo e eu vou responder minha cliente, eu falo que esse investimento volte multiplicado para você 8.500 vezes de bênçãos de todas as formas, além desse valor que você investiu em você. Exato. E é engraçado que assim, também tem, vamos lá para a botânica, para a agricultura de novo. Quando você, para que você tenha uma plantação grande de plantas sadias, quem está à sua volta tem que estar no mesmo nível. Porque você imagina, a abelha ela poliniza não é só a sua parte, ela vai polinizar toda uma região. Então, se você não tem bons frutos do seu vizinho, no seu vizinho da esquerda, da direita, da frente ou de trás, os seus frutos eles tendem a também não ser bons. Por quê? Porque a abelha que polinizou ali, ela vai polinizar o seu. Então, ele vai trazer de lá para cá. Então, é a mesma coisa. Se seus vizinhos, aqueles que estão à sua volta, não estão bem, se você não entregou o melhor, as melhores sementes para os seus vizinhos, o seu vai ser ruim. Então, você sim entrega o que é melhor para as pessoas que estão à sua volta. Você não tem que ter medo. Pelo contrário, quanto mais você vai entregar o melhor para as pessoas, mais o seu vai crescer também. Sim. Então, assim, a natureza, ela explica muita coisa. As pessoas, aquilo que você olha à sua volta, ela vai te entregar a receita. Então, quanto melhor eu faço para as pessoas, mais volta para mim. E outra, também, né, você ser uma boa pessoa não significa que você vai receber na mesma medida, mas saiba que você nunca perde por ser uma boa pessoa. Nem pensar. É melhor você ser uma pessoa boa do que você ser uma pessoa mau caráter. E quando a gente fala de pessoa boa, não é você ser uma boazinha, não, é você ser uma boa pessoa. Você nunca perde por ser uma boa pessoa. Eu tenho um pequeno hábito assim que eu cultivo há muito tempo. Eu sempre pergunto para as pessoas em qualquer lugar: bom dia, você está bem? Que é o básico da educação, mas a minoria faz. E é engraçado, é engraçado que assim, como as pessoas elas se admiram quando você pergunta bom dia, e não é só no automático. Você está tudo bem? Eu também, obrigado. E aí, como quando você responde, a pessoa fala assim, aí eu termino sempre a minha fase. E tem um bom trabalho. A pessoa para, como assim? Falando, um bom trabalho? A pessoa, eu entrego algo e normalmente eu sempre recebo um sorriso, olha, bom final de semana, uma boa semana. E assim, eu entrego algo e recebo algo tão bom, porque a pessoa fica constrangida em não me devolver algo bom. Isso é muito a minha mãe. Isso é muito a minha mãe. Mas ela sua mãe já vai vir outras vezes aqui. 3 horas vai dar de vídeo da minha mãe. Então assim, com tudo que você entrega de bom, você recebe de bom. É a lei da semeadura. Da semeadura. E agora, vamos lá. Então, para encerrarmos, dinheiro é de Deus? O dinheiro é de Deus. Não tem o que fazer. Sinto lhe informar que foi ele que criou. Ô, benção! Foi ele que criou. Não tem... Vamos lá, quem criou o ouro? Foi Deus. Quem criou a prata? Foi Deus. O diamante? Foi Deus. Então não tem o que fazer. O que muda é, como a gente falou lá no começo, é o amor ao dinheiro excessivo. Esse é o problema. Se você é o seu senhor ou o dinheiro é seu senhor. Exatamente. Né? Fabinho! Foi um prazer. Que delícia! Adoro. Você sabe, né? Não, espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram. Faça o Instagram da loja. Atom Acessórios. Pode seguir lá. Vou deixar aqui no escrito. Perfeito. Eu não vou lembrar também, porque eu sou ruim de memória. Ele é ruim de memória. Entendeu? E adoro conversar com você, sabe disso, amei. né? É sempre Espero um prazer. que vocês gostem. Me sigam no Instagram, se você ainda não me segue, Marcela Bueno C. Se inscreva no canal e vamos que vamos. Deixa aí a sua opinião, se você gostou, se você chegou até aqui. Beijos de luz. Até mais. Bora para a próxima.